Muita gente quer pular direto para a parte avançada, né? Neurovendas, gatilhos mentais. Mas olha, antes de correr, a gente precisa aprender a andar. E em vendas, a base de tudo, o alicerce, é dominar o processo tradicional. Pensa assim, não dá para ser um mestre do jazz sem antes saber as escalas. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui, construir essa base sólida. Vamos lá? Bom, e qual vai ser o nosso roteiro de hoje? Primeiro, a gente firma a base da venda tradicional. Depois, vamos mapear a jornada do cliente passo a passo. Em seguida, a gente foca em descobrir quem é o cliente ideal, para não sair atirando para todo lado. A partir daí, exploramos uns métodos de venda mais inteligentes e, por fim, a gente conecta tudo isso com o fascinante mundo das neurovendas. Preparados? Então, vamos começar pelo começo. Venda tradicional não tem a ver com sorte ou improviso. Tem a ver com processo. É ter um mapa, sabe? Ferramentas que transformam uma simples conversa em algo estratégico, com começo, meio e fim. É essa estrutura que vai sustentar toda a parte de psicologia que vem depois. Olha que interessante isso aqui. Venda tradicional e neurovendas não são inimigas, muito pelo contrário, são parceiras. Pensa que a venda tradicional te diz o que fazer, como organizar as etapas. A neurovenda vem e explica o porquê de aquilo funcionar, o que está se passando na cabeça do cliente em cada um desses momentos. Uma é o esqueleto, a outra é o sistema nervoso que comanda tudo. E a ferramenta número 1 para organizar esse processo todo é o famoso funil de vendas. Ele nada mais é que um mapa, uma representação visual da jornada que uma pessoa faz desde o primeiro contato até se tornar um cliente fiel. Entender esse caminho é simplesmente crucial. E essa jornada tem umas paradas bem definidas. Começa lá na prospecção, para encontrar as pessoas. Segue para a qualificação, para ver se faz sentido conversar. Aí sim vem a apresentação, onde a gente conecta o problema à solução. Depois tem o follow-up, para manter o contato aquecido, a negociação para ajustar os detalhes e o tão esperado fechamento. E ó, não acaba aí não. O pós-venda é vital para começar um novo ciclo. O segredo é saber que cada fase pede uma postura diferente. E aqui está um dos erros mais clássicos e que custam mais caro. Tratar um cliente que está lá no comecinho do funil, só descobrindo, da mesma forma que um cliente que já está pronto para negociar, é a receita do desastre. O estado de espírito do cliente muda ao longo da jornada e a nossa abordagem precisa mudar junto. Vamos ver um exemplo prático desse erro. Chegar para o cliente e só listar o que o produto tem é frio, não conecta. Ah, nosso software tem dashboards, integração, relatórios. Tá, e daí? Isso é falar sobre a furadeira e não sobre o buraco na parede que a pessoa precisa fazer. Agora, sente a diferença. A conversa muda completamente quando a gente começa pelo problema. Olha, eu sei que hoje vocês perdem um tempo danado. E aí, a gente conecta a solução com o resultado. Com o nosso sistema, isso se torna automático, reduzindo erros e liberando a equipe para pensar em estratégia. Percebe? Não é sobre o que o sistema tem, é sobre o que ele faz pela pessoa. A conexão é imediata. Então, anota aí, que isso é para levar para a vida. Características só descreve o produto. Tem relatórios. Ok. O benefício já começa a convencer. Os relatórios são automatizados. Interessante. Mas o que vende mesmo é a transformação, a visão de um futuro melhor. Sua equipe vai ser liberada para tarefas mais importantes. É aí que o valor aparece de verdade. Certo, a gente já tem o mapa da jornada. Mas, para quem é essa jornada? Tentar vender para todo mundo é como dar um tiro no escuro. A gente gasta muita energia para pouco resultado. Por isso, o próximo passo é definir com clareza o nosso perfil de cliente ideal. O ICP, como a gente chama, responde à pergunta para quem eu realmente deveria vender. Não é só quem pode pagar. É o perfil de cliente que tem a ver com a sua solução, que vai ter sucesso usando o que você oferece e que, por isso, vai se tornar um grande parceiro. Isso direciona toda a energia do time de vendas para o lugar certo. E para gerenciar todo esse relacionamento, entra em cena o CRM. Pensa nele como o cérebro da área comercial. Não é uma agenda, é a memória central da empresa. Cada conversa, cada e-mail, cada negociação fica registrado ali. Isso garante profissionalismo e que a gente nunca perca o fio da meada, mesmo que o vendedor mude. Beleza, jornada mapeada, cliente ideal definido. Agora a gente pode refinar nossa abordagem com métodos mais inteligentes. Vamos ver uns modelos que tiram a gente daquele monólogo de vendedor e nos colocam num diálogo focado em diagnóstico e em construir acordos juntos. O spin selling é genial porque ele inverte a lógica. Em vez de empurrar a solução, o vendedor faz perguntas estratégicas para guiar o cliente.
Primeiro, perguntas de situação, para entender o cenário. Depois, de problema, para identificar onde dói. Em seguida, e aqui está o pulo do gato, vem as perguntas de implicação, para fazer o cliente sentir o peso daquele problema. E, por fim, as de necessidade de solução, onde o próprio cliente conclui que precisa de ajuda. A venda vira uma consequência natural. E isso nos leva direto para a negociação. O método de Harvard nos ensina uma lição de ouro. Foque nos interesses, não nas posições. A posição é o que a pessoa diz que quer, tipo, quero desconto. Mas o interesse é a necessidade real por trás disso. Muitas vezes preciso ter segurança de que esse investimento vale a pena. Um vendedor inteligente não briga pelo desconto. Ele trabalha para construir essa segurança. Dentro da negociação, é vital conhecer o seu BATNA. É a sua melhor alternativa caso o acordo não aconteça. Basicamente, é o seu plano B. Saber qual é o seu BATNA te dá poder e clareza para não aceitar um acordo ruim só pelo medo de sair da mesa de mãos abanando. E o objetivo de toda a negociação é encontrar a ZOPA, ou a zona de possível acordo. Imagina que é um espaço onde o mínimo que você aceita se encontra com o máximo que a outra parte está disposta a oferecer. Se essa zona de intersecção existe, o acordo é possível. Se não existe, é melhor cada um ir para o seu BATNA e tá tudo bem. Certo, passamos pelo funil, pelo cliente ideal, por métodos de diálogo e negociação, a gente dominou a estrutura. Agora, e só agora, com essa base firme, estamos prontos para construir a ponte para as neurovendas, unindo essa estrutura sólida ao entendimento profundo da mente humana. E essa citação resume perfeitamente a nossa aula. Não adianta saber um gatilho mental se você não sabe em que etapa do funil usar. A venda tradicional nos dá o mapa, o caminho. A neurovenda nos dá um óculos de raio-x para entender as emoções, os medos e os desejos que movem o cliente em cada curva desse caminho. Com essa base sólida que a gente construiu, a pergunta que fica não é mais o que fazer, mas sim por que isso funciona. Agora que o alicerce está pronto, a verdadeira questão é como a mente do cliente funciona de verdade em cada uma dessas etapas. É aí que a jornada fica ainda mais fascinante.